Olá, boa tarde. Com o hábito de compartilhar a rotina diária nas redes sociais, pais e responsáveis não se dão conta que ao fazer publicação dos filhos podem incorrer em prejuízos incalculáveis. Uma pesquisa feita em 2017 com 2.000 pais britânicos apontou que só nos primeiros 2 anos de vida as crianças já tinham 390 fotos suas publicadas, é isso mesmo. Depois do boom das redes sociais, esse número com certeza cresceu bastante. E para falar sobre a privacidade dos filhos nas redes sociais, é que converso hoje com a advogada Gláucia Frederico. Doutora Gláucia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse fazer um debate aqui no Papo com ela sobre o que eu preciso observar nesse momento em que as redes sociais estão aí tomando as nossas rotinas e muitas vezes a gente não se dá conta do prejuízo que pode causar no nosso filho esse compartilhamento de fotos, de rotina. A senhora que é aí advogada de família, né? Sim. Como que a gente deve encarar essa realidade? Até onde a gente pode ir nesse procedimento de compartilhar a nossa vida com quem quer que nos acesse? Sim, o mundo hoje ele é construído basicamente nas redes sociais. Então nós temos que entender que a nossa vida ela não vai girar em torno de algoritmo nem de likes. Então cabe a nós aí quem está assistindo, os pais que somos os responsáveis, os adultos a gerenciar isso. Hoje nós vivemos o que se chama de sharing em inglês, um termo, que é esse compartilhar o cotidiano dos filhos. Alguns filhos já saem da maternidade com o nascimento compartilhado, toda essa rotina compartilhada dia a dia. Esse compartilhar não sendo em excesso e respeitando o quê? A integridade dessa criança, esse adolescente, pensando no bem-estar dele, pensando como é que ele entende isso, se ele fica à vontade ou não, tudo bem. Agora, tudo que é over, tudo que é demais, a gente precisa repensar. Então, alguns cuidados são importantíssimos. Por exemplo, nós precisamos trabalhar a questão do emocional, né? Qual o aparato emocional dessa criança, desse adolescente que está em desenvolvimento. Então, ela, ela precisa ser tutelada, amparada e ela não tem ainda noção. Nem os próprios pais, na maioria das vezes, têm noção do efeito dessa exposição ao longo tempo. Então, selecionar cuidados como, por exemplo, restringir o compartilhamento de fotos, de informações, nunca postar em tempo real onde essa criança está, né? Evitar compartilhar foto, ela se identificando com o uniforme escolar. Que mais? Saber com quem esse adolescente está falando, porque hoje nós temos os predadores sexuais, nós temos os pedófilos, né? Nós temos o bullying, nós temos o cyberbullying. Então, essas questões, cabe a nós, adulto, estarmos sempre atentos e zelando por eles. E, principalmente, como é que eu poderia dizer? Organizar, ter uma rotina com esse filho, de quanto tempo você pode ficar nas redes, né? Existe um livro muito interessante que fala Nação Dopamina, que é interessante os pais lerem, que mostra cientificamente o efeito da tela no cérebro dessa criança e o efeito dessa exposição, porque nós não podemos focar apenas em deixar para os filhos um legado financeiro. Nós precisamos em desenvolver filhos saudáveis, filhos seguros emocionalmente, filhos funcionais. Para isso, eu tenho que ter uma estrutura emocional, né? E essa exposição, esse excesso de exposição, essa necessidade do like, o que me falta? É o que eu pergunto, né? O que é que me falta psicologicamente que me faz completar, seria a palavra. Essa busca por aprovação constante. Essa busca por aprovação constante de estar ali mostrando o meu dia a dia, likes, são
cuidados que nós como pais temos que ter e orientar os nossos filhos. Então, na verdade, é criar uma cultura digital. Glaucia, você disse pra gente assim, é preciso ter cuidado, Sim. porque para além de todos os prejuízos no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento emocional dessas crianças, nós ainda temos os predadores sexuais, Sim. temos os pedófilos, né? A Sim. gente, esse compartilhar de fotos, de vídeos, de alguma maneira isso pode cair na mão de criminosos que vão tirar proveito e até comercializar, por exemplo, essas imagens? Sim, é um risco que se corre. Por quê? Porque a internet ela é um mundo vasto. Então, a partir do momento que eu compartilho uma foto numa rede aberta, eu corro esse risco. Então, cabe aos pais, por exemplo, observar nas fotos, o conteúdo dessas fotos, por exemplo, como é que é a foto? Nunca postar uma foto dessa criança de calcinha, ou, é uma criança, ela tá de calcinha, ou tá de cueca, por exemplo. Fotos que possam trazer essa conotação sexual ou sensual, que é justamente isso que eles buscam. Essas fotos que, eu esqueci agora o termo, quando você trabalha muito na alta resolução, eu acho que é a palavra correta, fotos de alta resolução, quando você publica ali aberta, elas são mais fáceis, né, de você modificar essas fotos. Serem manipuladas. Serem manipuladas. Hoje existe o risco do sequestro, hoje existe o risco, por exemplo, dessa criança, desse adolescente, à medida que ela está navegando ali na internet, ela está deixando um rastro digital, ela está construindo dados, né? Coleta de dados dela, e de repente ela pode estar trocando um diálogo com uma pessoa mal intencionada, né? E futuramente ser inclusive vítima de chantagens emocionais e outras questões que são reais. A gente acredita assim, isso acontece, mas é matéria de televisão. Não, isso acontece. Tá longe, né? Não espera tá acontecer na sua casa, né? Pra gente decidir abrir os olhos e restringir o cerco ali com os nossos filhos. Agora, a gente tá dizendo desse risco que tá no externo, no sentido desses predadores virem em busca dessa criança, desse adolescente, desses pedófilos, enfim. Mas a gente pode trazer um tipo de sofrimento para essas famílias reconstruídas também, né, doutora Glaucia? Com certeza. Quando a gente não observa esse compartilhar, esse dividir, porque talvez uma mãe se incomode com aquilo, né? A senhora pode falar um pouco disso? Sim, hoje nós temos muitas famílias recompostas, né? Então, os pais se separam e aí constroem novas famílias. A partir do momento que eu tenho um novo marido, ele é o padrasto do meu filho, ele faz parte da família, entende? Então, ok. Algumas pessoas costumam me questionar muito, é muito comum isso para mim. Principalmente agora, final de ano, eu recebi vários questionamentos. Doutora, como faço para impedir né, que a madrasta do meu filho compartilhe fotos dele no Instagram dela? Bom, se o pai autoriza, tudo bem. Pode compartilhar. Se essa criança, se esse adolescente está à vontade, tudo bem. Manifestações de carinho, de afeto, que assim, não exponha essa criança, tudo bem. Não há como impedir, né? Hoje, inclusive, como um ponto positivo das redes, é a questão da visita virtual. Então, vamos lá. Na guarda compartilhada. Se um dos pais mora em uma outra cidade, é possível construir essa visita virtual. Ela não vai substituir a convivência, muitos ainda falam visita, mas o termo apropriado é convivência, a convivência presencial. Mas não havendo essa possibilidade, se um deles está num outro país ou se um deles está numa outra cidade, você pode, para
estreitar laços, amenizar a distância, acompanhar o desenvolvimento desse filho, fazer isso por aplicativos, por exemplo, Skype, Facebook, WhatsApp e outras formas. Então, a gente precisa olhar de uma forma global, né? As redes sociais e agora a inteligência artificial chegando com tudo. Nós podemos dizer assim, que nós estamos vivendo a primeira era. E nessa primeira era o impacto já é bem grande. E nós vamos sentir cada vez isso mais presente nas nossas vidas. Então é algo que não dá para tirar. Mas nós precisamos o quê? Analisar o conjunto e ver o que é positivo, ajustar esse positivo e amenizar os riscos disso transformar de repente num vício, né? Essa criança, esse adolescente, ele não quer mais leitura, ele tem comprometimento no colégio, ele não quer mais uma atividade de jogar bola, de brincar, de interagir com outras pessoas, porque ele quer ficar preso ali ou no celular, ou num tablet, ou num joguinho, ou numa tela. Se torna refém, né? Que se torna refém, e você passa a construir uma vida paralela, além do real. Né? E nós precisamos entender como pais que os nossos filhos precisam de limite, precisam de frustração, precisam do tédio, precisam vivenciar tudo aquilo que faz parte do amadurecimento de uma pessoa saudável, porque nós estamos construindo uma sociedade, né? E nós não podemos deixar que o algoritmo determine as regras. Somos nós que definimos os limites e quem está no controle, não é? Doutora Gláucia, quando a gente pensa no ECA e toda essa questão que a senhora trouxe, né? Sim. Dessa exposição, da invasão de privacidade, dessa possibilidade de colocar a vida dessa criança em risco, esses pais, eles podem ser responsabilizados de alguma maneira? Podem ser responsabilizados. Hoje nós temos o direito de imagem, né, tutelado pela Constituição Federal, pelo Código Civil, pelo ECA. Quando falamos em crianças e adolescentes, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, também, que dá um olhar especial aí para a criança e para o adolescente. Mas esses pais, quando eles excedem, né, ao limite, por exemplo, publicações constrangedoras, né, algo que ofenda a dignidade dessa criança, eles podem ser responsabilizados. Então nós temos que ter muito cuidado hoje quando se trata criança, adolescente, por exemplo, no que vai compartilhar, porque é a captura, ou seja, ao tirar a foto, a captura, o armazenamento e o compartilhar dessas fotos. Por exemplo, eu tenho adolescentes. Se eu tenho amigos de adolescentes na minha casa junto com eles, eu tenho que tomar muito cuidado. O que eles estão brincando, eles estão conversando, eles estão fazendo uma piadinha ali entre eles. Não é tudo que eu posso filmar e compartilhar, porque existe o direito da imagem, existe o direito à privacidade, e que a gente tem que ficar atento a isso. Não é tudo que eu jogo na internet. Eu tenho que ter um filtro para saber o que cabe e o que não cabe. Principalmente quando estou me referindo a criança e a adolescente. Muito obrigada pelas informações, doutora. Eu que agradeço. A atenção é um desafio muito grande, né? As mães que estão aí nos assistindo, eu também tenho adolescentes, e o que eu costumo dizer assim, a gente precisa construir uma cultura digital. A escola precisa estar aliada aos pais, né, para orientar. Os jovens, eles precisam conhecer o risco das redes sociais, os limites e também os efeitos no sentido de consequência. Por exemplo, se eu cometo um cyberbullying, né, ou outras questões, eu não vou ficar no anonimato ali. Eu serei descoberto e haverá uma penalidade, né? Dependendo da idade dessa criança, que também chama seus pais para responder. Muito importante. Você já ouviu falar do love bombing ou bombardeio de amor?
A prática pode ser usada como uma forma de manipulação e costuma envolver, na maior parte das vezes, casais. Para entender mais desse assunto aqui, recebo agora a psicóloga Sandra Abdala. Sandra, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente trouxesse mais informações do que é esse love bombing ou bombardeio de amor que vira e mexe a gente vê sendo muito bem discutido nas redes sociais, né? A gente pode trazer o que seria a caracterização desse bombardeio, né? Quando eu devo ligar o sinal de alerta de que aquele comportamento está excessivo? Bom, o que caracteriza o love bombing? É o exagero, né? É aquela pessoa que você encontra e de uma hora para outra ela diz que ela é a sua alma gêmea, né? E isso chama bastante atenção, não pelo excesso de carinho, né? Receber carinho do parceiro, da parceira, de você receber presentes, de você receber todo aquele cuidado de uma pessoa que você está conhecendo, né? E que você está atraído ou que está atraída por você, isso é natural. Mas aqui no Love Bombing a gente não está falando de uma coisa que acontece com o tempo, que as pessoas vão se conhecendo e elas vão amadurecendo a relação, vão se entendendo, vão entendendo quais são os projetos de vida de um, de outro. A gente está falando de uma relação que de um momento, logo primeiro, a pessoa ela está bombardeando a outra de carinho, de elogios, de presentes, de presença, né? E isso é o que chama atenção e é característico do love bombing. Por trás desse comportamento, a gente pode dizer que existe uma intenção de manipulação? Com certeza. Com certeza. O love bombing ele está dentro da característica do comportamento narcisista. Né? E um bom narcisista é uma pessoa que usa de artifícios para controlar e manipular. Né? O love bombing ele é parte desse comportamento do narcisista. Então, quando ele encontra alguém, vamos dizer, vulnerável, quem são as pessoas? Podemos, né? A pessoa pode perguntar quem é vulnerável, quem é um alvo, né? Um possível alvo para o love bombing, né, no narcisista. Geralmente pessoas que estiveram em relacionamentos difíceis, né, em relacionamentos em que a pessoa não foi bem, né, o relacionamento não foi bem. E ela está muitas vezes com a autoestima baixa. E o narcisista, a gente sempre diz que ele fareja, né? O narcisista ele tem essa percepção do alvo em quem ele vai fazer como vítima para que ele se sobreponha, né? Para que ele domine, para que ele controle, para que ele manipule. E o love bombing é um artifício do narcisista para o controle e manipulação dessa pessoa. Agora, Sandra, essa não é uma constante, né? Esse comportamento. Sem porque dúvida. Assim, você disse pra gente, logo de cara, a pessoa é verdadeiramente bombardeada por esse afeto, por essas demonstrações excessivas. Mas chega um momento que nesse jogo de manipulação, esse tipo de tratamento oferecido, ele muda de uma hora para outra, não é isso? Exato, exato. São dois momentos, né? No primeiro momento é esse exagero, né? Esse excesso, né? E quando ele percebe que a pessoa está sob o domínio, como vamos dizer assim, a pessoa caiu nas garras, né? Ela foi seduzida, ela está completamente entregue à relação, porque ela acredita que aquela pessoa está perdidamente apaixonada, ela começa a acreditar naquilo, né? Naquele exagero. E é aí que a pessoa, ele entende que ele já está no controle da situação. E quando ele entende que ele está no controle, é quando ele muda. É quando ele, do excesso, do exagero, do carinho, da atenção, do cuidado, do amor, ele passa à indiferença, né? Ele passa à crítica, ele passa a, muitas vezes, a agressividade, né? E esses são os dois momentos que
são comuns, que são característicos, né? A gente pode dizer que vai do 8 ao 80. Sim, e quando ele percebe, enquanto ele está vendo que a vítima, que a presa não está ainda sob o controle dele, ele está na sedução. Porque ele precisa ganhar o quê? Ganhar a confiança do outro. E o outro, quando cai nessa armadilha, aí vem aquela coisa da culpa, né? Porque se ele peraí, cria uma confusão mental, cria um tornado, um turbilhão emocional dentro da pessoa, porque fica confuso. Ela Como se sente assim? responsável pela mudança do Exato, comportamento? é onde ela começa a se culpar. O que eu fiz? Onde eu errei? O que aconteceu que ele está desse jeito? Por que mudou? E aí ela começa a procurar nela o erro. E ela se sente culpada. E muitas vezes, por se sentir culpada, ela quer recorrer a um recurso de compensar. E muitas vezes é aí onde ocorrem os abusos. Porque ela começa a fazer coisas que ela não fazia na relação. De repente começa a abandonar amigos, de repente começa a distanciar da família, e vem o isolamento, de repente práticas sexuais que antes não eram aceitas, ela aceita para agradar, uma forma de recompensar, para ver se muda. Então, aí os abusos emocionais, eles começam também a acontecer por conta da situação da culpa. Sandra, a gente pode dizer que esse tipo de comportamento, ele predomina em homens ou mulheres, ou isso não tem um destaque, né? Eu digo assim, o love bombing, ele é feito por quem mais? Prevalece nos homens. O que não quer dizer que não existam mulheres que são narcisistas, mas prevalece nos homens. E qual que é o prejuízo para a vítima dessa ação? É o destroçamento emocional, né? Fica um trauma, fica uma pessoa insegura, fica uma pessoa com uma autoestima extremamente abalada, porque ela se viu vulnerável, entregue a uma relação que ela acreditou e de repente aquilo não era verdade. E ela já vinha de um relacionamento que não tinha sido bom. Exato. Né? Então a autoestima da pessoa, a questão emocional, afetiva, a credibilidade nela mesma, o autoconceito, isso tudo fica muito prejudicado, né? E é aí onde a gente recomenda que as pessoas procurem ajuda. Como é que as pessoas às vezes falam, como é que a gente vai identificar, né, isso, né? As pessoas que estão aí como dizem, na pista, né? E estão às vezes em busca de um companheiro, ou simplesmente acontece. Né? E como identificar, né, isso? A gente não está dizendo que os relacionamentos são todos assim, que as pessoas, todos os homens ou as pessoas vão passar por isso. Isso não acontece assim de forma corriqueiramente, mas acontece. E como em que eu vou prestar atenção? Né? O que acontece? Quando a pessoa ela não tem muito conhecimento sobre ela própria, ela não está com o autoconhecimento em dia, vamos dizer assim, né? Ela não se conhece bem, ela não está bem emocionalmente, né? Ela não fica muito atenta às suas próprias questões, às suas próprias vulnerabilidades, porque quando a gente se conhece, a gente sabe onde a gente vai bem e onde a gente não vai. Onde a gente tropeça, Onde a gente tropeça, exato. E quando ela não faz isso, ela se torna uma pessoa bastante vulnerável. Então, mas como identificar? Todas as vezes que eu senti que eu estou desconfortável com esse exagero. Né? Porque existe aquilo que é, como eu disse, natural, normal de uma relação. As pessoas se conhecem, elas vão amadurecendo a relação, elas vão se conhecendo melhor, um dá tempo para o outro, cada um tem a sua individualidade, com família, com as suas coisas, com seus amigos, com o seu trabalho. Não há um isolamento. Né? Exato. As coisas vão acontecendo no tempo natural de cada um e vão respeitando o tempo de cada um. No love bombing, não. Né? Então, quando sentir o desconforto,
Tem uma autora que diz assim, confia na sua intuição. Se ouça mais, né? Isso, se escute mais, olhe mais para você, confie na sua intuição. Se algo está dizendo para você, está te mostrando esse desconforto, está dizendo para você que tem algo que não está legal, escuta. Escuta e dá um tempo para você avaliar essa relação, né, para você se olhar, né, ver o que é que está acontecendo com você, o que você quer com essa pessoa, como você vai lidar com essa pessoa. Isso é importante, porque o que acontece? Muitas vezes, pelo lado carente, né, eu aceito porque eu estou precisando daquilo. E ele fala exatamente aquilo que muitas vezes eu estou precisando. Ouvir, estou querendo me sentir. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque assim, pelo menos na minha época, quando a gente era criança, o que a gente sempre assistia nos desenhos animados, né? Ou nos filmes das princesas, era aquele príncipe encantado, que muitas vezes era o amor à primeira vista e que justifica esse tipo de comportamento, que é o bombardeio de amor, né? É dizer tudo que eu quero ouvir, é fazer tudo que eu sempre sonhei. Isso de alguma maneira interfere também nesse processo? Aquilo que a gente foi tendo contato desde a infância, de alguma forma a gente naturalizou ou romantizou o que seria uma relação, o que seria o ideal de um companheiro, por exemplo? Michele, o que eu penso sobre isso? Olha, eu não acredito que não tenha alguém que não tenha essa questão romântica dentro dela. Seja homem ou seja mulher, seja qualquer gênero. Né? As pessoas geralmente elas querem alguém para quê? Para dividir, para compartilhar, para conversar, para conquistar, para realizar, né? Então, o desenho ele pode ter interferido na fantasia, né? Na fantasia, porque o desenho é pura fantasia, né? Agora, como que você lida com aquilo? Porque da realidade, você tem a realidade, você sabe que a realidade não é aquilo. Você sabe, nem todo mundo sabe. Mas a gente precisa estar atento ao que é real e ao que é fantasioso. Né? Saber fazer essa separação. Saber entender que, olha, a gente quer uma pessoa, você quer uma pessoa. Tem gente que quer ser só, né? Mas a grande maioria quer ter alguém. As canções aí, as músicas, elas estão aí, a maioria fala de quê? Fala de amor. Fala de amor perdido, fala de uma desilusão, fala de alguém que ama muito, né? Então é da gente, nós somos seres constituídos para dividir, para estar com, né? Então quando você fala, será que isso influenciou? Penso que pode ter influenciado, mas eu também penso que cada um, né, dentro da tua criação, da sua influência, né, também precisa ter esse olhar. Eu sempre falo uma coisa, que nós somos muito mal educados emocionalmente. Sim. Né? E nós sempre, pelo menos eu fui educada dizendo você, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você é culpado, porque você nos falou aquela coisa, sempre com o dedo apontado. Buscando um responsável. Buscando culpar alguém. A gente adora culpar alguém. Mas a gente não tem um movimento do pra si. Né? E trabalhar com um casal, por exemplo, é você ajudá-los a mudar essa lógica, a olhar mais para si. Porque quando eles chegam para terapia, é porque ele faz isso, ou porque ela faz isso, porque cada um está apontando para o outro, né? Então a questão da educação emocional, ela é muito importante porque ela ajuda você a olhar para as suas coisas. Né? Ajudar, a gente fala a linguagem do eu, né? Então, quando a gente tem essa educação, a gente também consegue sair um pouco disso que você disse, dessa fantasia, né? Porque aquilo eu tô vendo é ali, mas aqui é como? Aqui eu sinto o quê? Aqui eu tenho como referência o quê? Né? Aqui os meus modelos, os meus valores, o que eu sinto, o que eu penso. Né? Então, acho que é mais assim que eu penso.
Tá certo. Muito obrigada pelas Eu que informações agradeço. aqui no Papo com Ela. Eu acredito que vai ajudar a gente a ter mais atenção nesse processo de relacionar-se, né? Até com a gente mesmo. É isso aí. Cabelos contam histórias, externalizam sentimentos, fases da vida e é o primeiro a sofrer alterações quando a gente quer mudar algo. Em 2025, a tendência é celebrar o natural. Em 2025, as tendências de cabelos refletem em se aceitar, expressão e liberdade. Os cortes acompanham essa ideia, valorizando diferentes estilos e personalidades. A textura natural também é celebrada como nunca antes. Cachos, ondas, cabelos crespos, todos ganham o destaque que merecem. Iniciar o ano de 2025 de olho nas tendências de corte de cabelo é um convite para individualidade, originalidade e cultura. Sim, o mundo da moda está de olho no comportamento social relacionado à imagem. E os cortes sugeridos transmitem leveza, alegria, jovialidade, dinamismo e acessibilidade e empoderamento. Estou falando do cabelo natural. Iniciar o ano de 2025 de olho nas tendências de cortes de cabelo é um convite para individualidade, originalidade e cultura, especialmente para quem tem cabelos naturais. Estou falando aí dos cabelos cacheados. O mundo da moda está de olho, sim, no comportamento social em relação à imagem. Lembrando que tudo que está próximo do nosso rosto é uma ferramenta poderosa de comunicação visual. 70%. Os cortes de cabelos cacheados prometem não apenas destacar os cachos, mas também valorizar a beleza natural de cada pessoa. As tendências para o ano incluem estilos clássicos reinventados, focados nas estratégias que priorizam a praticidade. Temos também algumas sugestões, que o mundo da beleza, o mundo da moda está sugerindo para as tendências. Entre eles temos o Chanel de bico e temos o Pix. O Pix é um cabelo poderoso e traz uma marca autêntica, forte e determinada. Você, mulher que está em busca desses propósitos, pode sim pensar em um corte estratégico de acordo com o seu estilo de vida e objetivo de imagem, pensando principalmente na praticidade, o quanto que esse cabelo ele tem que ser prático no seu dia a dia. O mundo da moda apostou nessa estratégia de praticidade, permitindo que as pessoas não dependam do salão. Essa técnica é perfeita para adicionar leveza e um toque de dinamismo elegante ao visual. As sugestões de corte de cabelo para 2025 é um convite para trabalhar a leveza, a praticidade principalmente. Porque quando fazemos um corte de cabelo que não tem uma orientação para o seu dia a dia, mentalmente nós relacionamos que esse corte ele só ficará bom se eu retornar ao salão. E o mundo da moda está de olho nisso, porque as pessoas estão buscando realmente praticidade no seu dia a dia. Então é fundamental pensar sim nessa praticidade unindo estilo de vida, cultura e originalidade. O Hospital de Câncer, referência no tratamento oncológico aqui em Mato Grosso, está precisando de auxílio para manter o estoque de alimentos e faz um apelo à comunidade. O Hospital do Câncer de Cuiabá está enfrentando dificuldades para manter o estoque de alimentos. A instituição precisa de itens básicos para oferecer refeições a pacientes em tratamento e seus acompanhantes, muitos vindo de outras cidades e com poucos recursos. O Hospital de Câncer de Mato Grosso, esse ano completa 26 anos de história. Somos referência no estado de Mato Grosso no tratamento, diagnóstico e prevenção.
E para continuar levando esse tratamento de qualidade humanizado, precisamos muito da sociedade mato-grossense, com a ajuda também de alimentos, que nesse momento está muito embaixo no estoque. Só para vocês terem uma ideia, somente de arroz aqui no Hospital de Câncer é consumido em média 2,5 toneladas de leite, 2.500 litros de leite por mês. Então assim, é um consumo muito elevado e por esse motivo precisamos muito da ajuda da sociedade mato-grossense. Todos os alimentos é de grande utilidade para o Hospital de Câncer, desde o básico como arroz, fubá, feijão, farinha, tudo é bem-vindo. Mas nesse momento são suco concentrado, feijão, arroz e leite, são o que está mais embaixo no estoque nesse momento e precisamos muito da colaboração da população nessa ajuda. O hospital realiza a distribuição de mais de 1.000 refeições diárias e você pode contribuir de maneira mais acessível, seja entregando sua doação diretamente ao hospital ou realizando uma transferência via Pix. O Hospital de Câncer serve refeição para os pacientes, que são em média 6 refeições por dia, e acompanhantes 3 refeições, além dos colaboradores do Hospital de Câncer, que são em média 600 colaboradores trabalhando para funcionários aqui 24 horas por dia. Quero aproveitar a oportunidade de convidar toda a sociedade mato-grossense, você que de Cuiabá, Várzea Grande, Baixada Cuiabana, traga o seu alimento até o Hospital de Câncer de Mato Grosso, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até 18 horas e sábado das 8 até meio-dia. E você que é do interior do estado de Mato Grosso, faça a sua gincana, faça a sua Olimpíada. Estou chamando você da instituição de ensino aqui em Mato Grosso, algumas empresas privadas que possam colaborar com o Hospital de Câncer. Temos empresas parceiras como a Carvalima Transporte, então você pode fazer a sua ação solidária no seu município, arrecadar todo esse alimento e trazer para o Hospital de Câncer de Mato Grosso. E você que é do interior do estado de Mato Grosso, não pode trazer seu alimento até o Hospital de Câncer, pode fazer sua doação por meio do Pix, que a nossa chave é o CNPJ 24 672 792 1000 ao contrário 09. E qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso canal de WhatsApp, que é 659 8435 0386. O hospital também conta com outros meios de doações, por meio de projetos de arrecadação de itens eletrônicos e parcerias com empresas. Temos uma campanha chamada Campanha Leve, que é a arrecadação de lixo eletrônico, que funciona aqui mesmo no Hospital de Câncer. Você que está em Cuiabá ou Várzea Grande, tem algum eletrônico que não está em desuso, está estragado, pode trazer até o Hospital de Câncer, que esse material se torna recurso para o Hospital de Câncer e nós adquirimos instrumentos cirúrgicos e equipamentos cirúrgicos para a manutenção da instituição. E você, empresário, queira fazer parceria com o Hospital de Câncer, convocamos você a fazer parte desse gigante mato-grossense, sendo a nossa empresa amiga, onde divulgamos a sua marca para todo o estado de Mato Grosso, nas redes sociais, no site. Em contrapartida, vocês ajudam o Hospital de Câncer, nós ajudamos a empresa na divulgação e cria aquele laço entre amigos, entre o Hospital de Câncer de Mato Grosso e a empresa privada. A espera dos cuiabanos pela reabertura do Aquário Municipal acabou. A cidade recebe de volta mais um ponto turístico que está com entrada gratuita. O novo complexo permite a apreciação de peixes que compõem a bacia amazônica e do Prata. Reinaugurado em 31 de dezembro de 2024, o Aquário Municipal Justino Malheiros é o mais novo marco turístico de Cuiabá, unindo inovação, preservação ambiental e valorização cultural. O espaço é um presente para a população cuiabana, proporcionando uma nova forma de vivenciar e celebrar a riqueza cultural da região. Cuiabá é uma cidade muito carente, de pontos turísticos, de equipamentos turísticos, Quando a gente olha para Cuiabá, nós temos lá o Museu da Caixa d'Água Velha, nós temos aqui o Museu do Rio, Parque das Águas, que estivemos ontem lá, inclusive, fazer uma vistoria e não está funcionando, o show das águas, das fontes, e está bem precária a situação da estrutura e da limpeza. Então, já temos poucos pontos turísticos, como a Orla do Porto aqui também, e o aquário ele vem para mostrar para a sociedade a importância, de nós termos atrativos turísticos, porque a sociedade ela abraça e ela traz a família, ela traz as crianças. O aquário oferece aos visitantes e para os cuiabanos uma imersão no universo aquático das bacias amazônica e do Prata. Os tanques abrigam espécies icônicas em um ambiente cuidadosamente projetado para preservar o bem-estar dos animais. A gente precisa reconhecer, que internamente a área do aquário ficou muito bonita, com mais de 600 peixes ali, de 40 espécies diferentes, de 3 biomas, tem um bioma da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado. Então,
essa riqueza que nós temos da natureza, né? A gente poder mostrar isso aqui no Aquário Municipal para toda a sociedade de forma gratuita, né? Eu acho que isso tem feito que o aquário seja esse sucesso todo aí de público, né? Onde nós já tivemos aí, passaram por aqui mais de 50 mil visitantes durante esse final de semana aí. E para aqueles que vêm visitar o local, é uma ótima oportunidade de passeio e aprendizado, além de ser benéfico para a economia local. A reabertura do aquário, assim, agora que está gratuito, eu acho que fica muito mais prático, facilita para os pais, para toda a população, né, trazerem os filhos. É uma forma de entretenimento, de lazer, né, nesse período de férias principalmente, que a gente não tem onde levar os filhos. Então, acho que essa iniciativa do poder público ficou muito boa, né? Para o município, ele traz mais turistas, né? Ele faz com que o comércio também, né, tenha mais lucros. E para as pessoas que vêm para o turismo, né, conhecerem a cidade, conhecerem a história aqui, né? Que nem eu falei, os biomas. E também aqui o museu, ver um pouco da história. Eu acho que é muito bacana, muito importante isso. A gente chega ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Você tem aí o QR Code na sua tela. E lembrando que você pode também nos ajudar a fazer o programa. Conta pra mim o que você gostaria de assistir aqui no Papo. Para isso, você pode fazer contato com a gente pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na sua tela. É por ele também que você pode me dizer se você quer ou não ter a sua empresa retratada aqui no programa. Tenha uma excelente semana. Na sexta que vem a gente está de volta e eu espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!